Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Juliano Miranda, sou professor universitário e advogado. O nosso tema de hoje é prescrição e decadência, um tema palpitante, extremamente polêmico e nem sempre bem compreendido, sobretudo pelos acadêmicos de direito. Antes, porém, eu gostaria de fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo, ajude o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos de direito civil. Vamos lá. Prescrição e decadência. Normalmente, quando se fala desses dois temas, logo nós somos remetidos à ideia de prazo. Um prazo que correu, um tempo que passou, um lapso temporal que tramitou e, eventualmente, alguém vai perder o direito de alguma coisa. Nós pensamos imediatamente nisso. Vem aquelas palavras, prescrição, decadência, o prazo transcorreu. Mas, professor, se eu perdi o meu direito, ou se eu perdi o meu direito de agir, para mim é a mesma coisa. Os alunos realmente fazem uma confusão a respeito do tema prescrição e a respeito do tema decadência. De maneira singela, objetiva, em linguagem quase que coloquial, nós vamos tentar aqui desmistificar e separar esse assunto. Toda vez que algum direito for violado, que algum direito for desrespeitado, nasce para o titular do direito aí uma pretensão. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem um crédito a receber, uma pessoa que sofreu um acidente, foi atropelada e agora quer a sua reparação pelas vias judiciais, os seus danos materiais, eventualmente seus danos morais. Eis aí uma pretensão. Só que essa pretensão, na realidade, é a pretensão de buscar em juízo, de buscar na justiça o seu direito satisfeito, o seu direito saciado. Então a prescrição é a extinção de uma pretensão. Professor, mas o que é mesmo uma pretensão? Já que João, no nosso exemplo aqui, João foi atropelado, sofreu várias lesões, foi hospitalizado, na data daquele acidente, o direito de João foi violado. E aí, iniciou-se o cronômetro, foi disparado o cronômetro, o tempo começou a correr. Ele tem um prazo, ele tem um período para tomar a sua iniciativa. E se ele assim não fizer, estará extinta a sua pretensão. E qual era a pretensão de João, no nosso exemplo aqui que foi atropelado? Buscar na via judicial a reparação de todos os danos sofridos. As despesas médicas, hospitalares, as lesões que sofreu, etc. Nasceu para ele, da data do acidente, nasceu o seu direito de pretensão. Então, quando nós falamos que a prescrição extingue a pretensão, ela extingue o direito de agir. A pretensão é exatamente essa capacidade de buscar o seu direito violado pelas vias judiciais. Essa é a pretensão. A pretensão é extinta com a prescrição. Agora, é importante dizer o seguinte: os prazos de prescrição são definidos por lei. O Código Civil elenca, relaciona os prazos de prescrição. E aqui eu tomo a liberdade de já saltar para o último tópico. Nos artigos 205 e 206 do Código Civil, nós temos todos os prazos prescricionais. Professor, mas como eu saberei qual prazo é prescricional e qual prazo é decadencial? Há alguns doutrinadores que entendem que os prazos prescricionais não estão apenas nos artigos 205 e 206, mas a maciça maioria da doutrina é categórica em dizer: no Código Civil, os prazos de prescrição estão somente nos artigos 205 e 206, 205 e 206 do Código Civil. Todos os outros prazos que estão espalhados no Código Civil, em qualquer outro artigo, os outros prazos serão prazos decadenciais. E vocês vão perceber que os prazos de prescrição, eles apenas são estipulados em anos. Os artigos 205 e 206 não trazem prazos em dias, prazos em meses. Os prazos de prescrição são apenas em anos, que fique claro. Então, de maneira que estou aderindo à maciça maioria da doutrina, que revela que os prazos de prescrição estão apenas nos artigos 205 e 206.
Se não é artigo 205 e se não é artigo 206, esqueça, não é prazo prescricional no Código Civil. Atenção, estamos tratando aqui do Código Civil, não estamos nos referindo a outros prazos de prescrição previstos na CLT, no Código de Defesa do Consumidor, até na própria Estatuto da Advocacia. Estou me referindo aqui ao Código Civil. Ok, prazos são definidos por lei. A prescrição pode ser interrompida e pode ser suspensa. Ela sofre de interrupção ou de suspensão. O Código Civil nos dirá as situações que vão implicar em suspensão do prazo prescricional e o Código também nos dirá as situações onde teremos a interrupção dos prazos prescricionais. Então vamos aqui dar um exemplo. A suspensão, eu costumo usar uma metáfora com os alunos em sala de aula. É como se você estivesse assistindo um filme, em determinado momento você dá uma pausa no filme, uma parada no filme, e quando você retornar para a sua sala de TV e apertar o play novamente, o filme vai continuar de onde estava. Claro, evidente, o filme não volta lá no início. Então, a suspensão dos prazos prescricionais, ela acontece nesse sentido. O prazo começa a correr. Então, vamos tomar aqui um exemplo, um prazo de prescrição de 3 anos. João, no nosso exemplo inicial que foi atropelado, da data do fato lesivo, da data do fato danoso, inicia-se o prazo prescricional de 3 anos. Isso é previsão do Código no artigo 206. É apenas um exemplo. E aí vamos imaginar que correu um ano já tramitou desse prazo prescricional, acontece algum fato, o Código vai nos dar aqui alguns exemplos, em que o prazo será suspenso. Aperta o pausa. Esse prazo vai ficar paralisado. Quando esse motivo cessar os seus efeitos, o prazo volta a correr de onde estava. Esse é o cenário da suspensão. Então o prazo começa a correr, por algum motivo ele é paralisado, pausado, cessados os efeitos desse motivo, ele volta a correr de onde estava. Então, um ano, algum motivo aconteceu, parou esse prazo, depois ele volta a correr, tem mais 1, 2, total 3 anos. Então a suspensão é a pausa do filme, metaforicamente falando. Já a interrupção é diferente. Vamos imaginar que o prazo começou a correr, não estou me referindo exatamente ao acidente de João agora, porque a interrupção, os prazos são interrompidos por motivos muito específicos aqui do Código. Agora seria um outro exemplo, mas só para explicar o fenômeno aqui da interrupção da prescrição. O prazo começa a correr, acontece algum fato, algum motivo, cessados os efeitos, o prazo volta ao zero, a estaca zero. O prazo recomeçará do zero. Então é diferente. Interrupção, o prazo prescricional volta à estaca zero, começa a correr todo novamente. Na suspensão, não. O prazo corre, paralisa um tempo, depois continua de onde estava. Eis aí a diferença da interrupção e da suspensão dos prazos prescricionais. Esses prazos também, eles não podem ser alterados pela vontade das partes. Eu não posso combinar, por exemplo, contratante e contratado, as partes com o contrato, elas não podem convencionar, elas não podem combinar os prazos prescricionais. Os prazos prescricionais estão na lei. As partes não podem, mediante as suas conveniências, alterarem esses prazos de prescrição. Eles são fixados por lei e não podem ser alterados pela vontade das partes. Interessante que a prescrição ela pode ser alegada em qualquer fase do processo. Vamos imaginar que eu recebi agora uma citação, eu sou réu num processo, eu tenho aqui um prazo para me defender, um prazo para fazer a contestação. Contratei o meu advogado fez a minha defesa e por algum motivo não foi alegada na minha defesa a prescrição. Já tinha lá atingido o prazo prescricional. A prescrição já estava consumada. Eu já teria uma matéria de defesa extremamente robusta, que é a prescrição. A outra parte que ajuizou a ação contra mim, ajuizou a destempo, fora do prazo. A prescrição já estava consumada. Puxa vida, não aleguei isso na contestação. Posso alegar isso agora em matéria de recurso, por exemplo?
Posso. Eu posso alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição e em qualquer fase do processo. Eu posso fazer isso, previsão também aqui do Código Civil. Então percebam que a prescrição tem essas características principais. Características principais e mais uma. Há aqui que se fazer uma diferença. A prescrição atinge somente os seus direitos subjetivos. Não atinge os seus direitos potestativos. Professor, mas qual é a diferença de direitos subjetivos e direitos potestativos? Já vamos exemplificar na sequência ao tratarmos aqui da decadência, que é o nosso próximo assunto. Então ficam aqui as informações iniciais a respeito da prescrição e só lembrando que quando é que nasce a prescrição? Um direito foi violado. Um direito foi violado. O titular desse direito ficou inerte, não agiu e houve o transcurso do tempo. Então, se um direito foi violado, se o titular desse direito ficou inerte e não agiu a tempo e houve o transcurso desse tempo, está consumada, está configurada a prescrição, que nada mais é do que a extinção do direito de agir, a extinção do direito de pretensão. Essas são as informações iniciais da prescrição. Passemos agora à decadência. Ok, agora vamos cuidar aqui da decadência. Apenas relembrando, a prescrição extingue um direito de pretensão. Na primeira parte do nosso vídeo, do nosso conteúdo, nós até exemplificamos a figura de João que foi atropelado. Qual era a pretensão de João? Buscar a sua reparação nas vias judiciais, pelos danos por ele sofridos. Eis aí um direito de pretensão que foi extinto pela prescrição, ou poderá ser extinto pela prescrição se João não agir a tempo e modo. Já a decadência, ela extingue diretamente o próprio direito. Aí reside a confusão. Os alunos ficam incomodados, mas puxa, parece ser a mesma coisa, e não é, né? Prescrição extingue o direito de pretensão. A decadência extingue o próprio direito em si. Professor, mas direito subjetivo e direito potestativo. Como dito no nosso primeira parte do nosso conteúdo, a prescrição atingirá apenas os direitos subjetivos. O que vem a ser um direito subjetivo? Direito subjetivo é aquele que obriga a outra parte a cumprir, a prestar uma prestação para você. Então, por exemplo, se eu estou cobrando um cheque, eu estou cobrando para que a outra parte preste e cumpra uma obrigação para mim, que é me pagar. Isso é um direito subjetivo. Agora, todas as vezes que estivermos falando de direitos potestativos, nós temos que ter em mente a ideia de um poder. Potestas, direito de um poder. Por exemplo, se eu quero anular um contrato, cancelar um contrato, eis aí uma figura de um direito potestativo, porque eu vou tomar a iniciativa e a outra parte não tem nenhuma obrigação para cumprir para mim. Ela simplesmente terá que se sujeitar ao meu ato. Uma pessoa, um cônjuge que decide anular o casamento. O outro cônjuge não terá que prestar obrigação nenhuma, simplesmente terá que se sujeitar à iniciativa do outro cônjuge que quis anular o casamento. Então, tomemos aqui por base, direito subjetivo, toda vez que a outra parte tiver que cumprir uma obrigação, prestar uma obrigação para você. É uma obrigação, uma prestação em seu favor. Quando se diz direitos potestativos, a outra parte apenas se sujeitará à sua iniciativa. Ela não terá que cumprir uma obrigação em seu favor. Ela não terá que prestar uma obrigação para você. A prescrição atinge somente os direitos subjetivos e a decadência atinge somente os direitos potestativos. Que fique claro desde já. Mas vamos lá. Os prazos de prescrição, o prazo é definido por lei ou pelas partes, diferentemente os prazos de decadência, melhor dizendo. Diferentemente da prescrição, onde o prazo era definido por lei, aqui não. Na decadência o prazo é definido por lei também ou pelas partes. As partes podem convencionar um prazo decadencial, podem combinar um prazo decadencial.
Diferença também, na prescrição acontece ou poderá acontecer a interrupção ou a suspensão. Na decadência isso não existe, ó. Não há interrupção ou suspensão de prazos decadenciais. Usando também de uma linguagem coloquial, me permitam, de uma brincadeira, os prazos de decadência é o caminhão carregado morro abaixo sem freio. Não para, não suspende, não interrompe, vai até o fim. E uma pergunta, o juiz é obrigado ao perceber lá no processo que aconteceu a prescrição ou que aconteceu a decadência, o juiz é obrigado a falar de ofício, a suscitar de ofício? Na prescrição, o juiz pode suscitar de ofício e já declarar ali a prescrição. Ele pode fazer isso. Agora, na decadência, se o prazo está definido por lei, o juiz de ofício, quando eu digo essa expressão de ofício, por iniciativa dele, sem que ninguém o provoque, sem que ninguém peça, sem que ninguém suscite, o juiz de ofício já pode declarar a decadência. Trata-se de direito que decadenciou ou que decaiu, se o prazo foi estipulado por lei. Mas e se o prazo de decadência foi convencionado pelas partes, foi combinado pelas partes? O juiz pode de ofício suscitar a decadência? Não. Se foi estipulado pelas partes, o juiz não pode declarar a decadência de ofício. Então, olha só, prazo estipulado por lei, prazo de decadência estipulado por lei, o juiz de ofício deve declarar. Prazo de decadência estipulado pelas partes, o juiz não pode declarar de ofício. Uma das partes, a parte interessada, deve suscitar, deve provocar, deve levantar essa informação no processo. Então percebam, amigos, que os prazos prescricionais e os prazos decadenciais, existe aí essa diferença: prescrição, direitos subjetivos; decadência, direitos potestativos; prazos prescricionais, artigo 205 e 206 do Código; prazos decadenciais, todos os outros que estão expressos no Código Civil; prazos de prescrição apenas definidos em anos; prazos de decadência podem estar definidos em anos também, mas podem estar definidos em dias, em meses, é uma diferença. Prescrição interrompe e suspende, decadência não interrompe nem suspende. E a grande diferença: prescrição extingue uma pretensão, decadência extingue um direito. Então, meus amigos, ficam aí as informações, as principais diferenças dos institutos da prescrição e da decadência. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixe um like, compartilhe e um grande abraço.